Existem mulheres capazes de manipular sutilmente até os homens mais independentes e difíceis de controlar. Os homens Sigma. Certamente você já ouviu falar muito sobre os homens alfa e beta, mas hoje vamos focar no homem Sigma, essa figura misteriosa, autônoma e particularmente resistente à manipulação. O que acontece quando uma mulher narcisista tenta controlar um Sigma? Neste vídeo, você vai descobrir 12 táticas narcisistas que algumas mulheres usam para tentar dominar esses homens independentes. Preste atenção, porque você pode estar vivendo uma dessas situações sem perceber. Vamos começar. Número 1. Fingir inocência para escapar de responsabilidades. Essa tática é o clássico "não fui eu", levado ao extremo. Uma manobra tão antiga quanto eficaz. Você sabe perfeitamente como funciona esse teatro dramático. Você comete o terrível erro de apontar algo que ela fez de errado e, de repente, ela se transforma em uma artista digna do Oscar, interpretando magistralmente a vítima inocente. De repente, tudo se inverte e é você quem deve pedir desculpas por algo que nunca aconteceu. Reconhece aquela sensação desconfortável de estar preso num filme de suspense, duvidando até da própria sanidade? É normal duvidar, porque essa estratégia funciona justamente assim, confundindo sua lógica, mexendo com sua percepção, fazendo você sentir que está perdendo o rumo. Mas aqui vem o interessante. Enquanto outros tipos de homens poderiam ficar presos nesse ciclo infinito de culpa e arrependimento, o homem Sigma tem uma carta na manga. Pode demorar um pouco para conectar todas as peças, sim, porque às vezes prefere observar em silêncio, como um detetive paciente que toma notas mentais. Mas não o subestime. Sua capacidade analítica é tão precisa quanto a de um cirurgião. Quando a intuição do Sigma finalmente grita alerta, ele não fica esperando passivamente que a peça continue. Em vez disso, revisa cuidadosamente o roteiro, encontra rapidamente as incongruências e deixa claro quem é o verdadeiro vilão dessa história. Número 2. Comparações sutis com outros homens. Há frases que parecem tão inocentes, tão inofensivas, que você nem percebe o míssil emocional escondido nelas. Certamente já ouviu algo como: "Seu amigo Carlos sabe mesmo como tratar a namorada dele." Por trás daquele sorrisinho aparentemente doce, ela está lançando uma bomba nuclear direta contra sua autoestima. Não é coincidência. Algumas mulheres com traços narcisistas dominam essa arte perfeitamente, trazendo à tona inseguranças que você nem sabia que tinha. De repente, você se pega se questionando: o que será que o Carlos tem que eu não tenho? Será o charme irresistível ou ele é apenas um parceiro melhor que eu? Aqui começa o jogo das comparações sutis, porém dolorosas, criado para fazer você cair na armadilha de tentar ser melhor, sempre a partir de uma posição de inferioridade. Mas atenção, o homem Sigma não funciona sob pressão externa, nem entra facilmente no jogo de ninguém. Talvez no início ele permaneça impassível, analisando silenciosamente a situação. No entanto, não confunda sua aparente calma com fraqueza, pois sua serenidade é apenas a preparação para uma tempestade estratégica perfeitamente calculada. Quando um Sigma finalmente decide impor limites, as comparações voltam como um bumerangue afiado contra quem as lançou. No final, seu amigo Carlos pode continuar fazendo malabarismos para impressionar, mas você já entendeu o jogo e, acredite, não vai cair nele de novo. Número 3. Usar a culpa para conseguir favores. Imagine a seguinte cena. Você está tranquilamente curtindo seu dia, pensando nos seus objetivos, nos próximos passos, naquela série que ainda não terminou, e de repente ouve a frase fatal: "Se você realmente me amasse, faria isso por mim." Sim, essa frase venenosa disfarçada de carinho que, na verdade, ativa seu alarme interno de culpa. Ou talvez aquela indireta dramática:
No fim das contas, sempre acabo decepcionada. É como se você tivesse uma dívida eterna que nunca contraiu, mas que magicamente precisa pagar com sacrifícios contínuos e sem questionar. Esse tipo de manipulação emocional não busca uma relação equilibrada, mas sim manter você como marionete num jogo onde ela puxa os fios como quiser. Mas não se desespere, porque enquanto outros homens podem cair repetidamente nessa armadilha, sacrificando até o tempo livre para atender exigências caprichosas, o homem Sigma tem um radar perfeitamente calibrado para detectar essas manobras tóxicas desde o primeiro minuto. Para ele, sua independência emocional não é negociável e ele não está disposto a hipotecar sua liberdade por promessas falsas ou chantagens emocionais. Um Sigma sabe que nenhum favor pedido com base na culpa termina bem e, embora possa parecer distante no começo, ele está apenas observando, tomando notas e calculando o momento exato para impor limites firmes e definitivos. Porque no fim das contas, meu amigo, viver sob o peso da culpa não é viver. E um Sigma sabe muito bem qual é o preço justo pela sua liberdade. Número 4. Exigências impossíveis de cumprir. Vamos colocar as cartas na mesa. Todos já ouvimos pelo menos uma vez a famosa frase: preciso que você saia mais cedo do trabalho, dirija 2 horas no trânsito só para me ver por 5 minutos. Ou será que você já não me ama? Esse pedido tem tanta lógica quanto saltar de paraquedas sem paraquedas só para provar coragem. Mas lá está você, debatendo mentalmente se deveria fazer esse sacrifício absurdo para evitar uma discussão desconfortável, uma cena dramática ou um fim de semana inteiro com silêncios tensos. Essas exigências extremas não buscam fortalecer a relação, mas testar até onde podem te controlar, sacrificando sua paz, seu tempo e até sua saúde mental por uma prova absurda de compromisso. É aqui que o homem Sigma se destaca. Ele não é nenhum herói disposto a cruzar oceanos por caprichos disfarçados de testes de amor. É o tipo que enxerga essa jogada desde o primeiro instante e responde com um sorriso gentil, porém firme, dizendo sem palavras: daqui não passo. Porque um Sigma sabe exatamente até onde está disposto a ir por alguém e até onde não. Se essa situação soa familiar, você deveria começar a se questionar seriamente onde estão seus próprios limites. Porque se continuar aceitando exigências irracionais, prepare-se para viver constantemente exausto e estressado. Pense, sua paz mental não está à venda, por mais bonito que seja o sorriso de quem está pedindo. Número 5. Bombardeio de amor excessivo no início. Admita, todos já fomos testemunhas do clássico conto de fadas expresso. De repente aparece uma mulher encantadora que parece ter saído diretamente de um roteiro de filme romântico, te enchendo de mimos, mensagens intermináveis, atenções tão exageradas que você quase suspeita que há uma câmera escondida para um reality show. No começo, tudo é espetacular. E você até ri pensando que finalmente alguém valorizou sua incrível personalidade, ou talvez apenas seus encantos irresistíveis. No entanto, por trás desse sonho aparentemente perfeito, esconde-se pacientemente uma armadilha emocional. Ela quer você profundamente envolvido, dependente emocionalmente, preso em uma teia onde, quando tentar sair, descobrirá que as coisas já não são tão simples. Agora, aqui vem a virada interessante. Enquanto outros homens podem ficar fascinados com tanta atenção e acabar implorando por afeto quando ela some de repente, o Sigma é um observador nato. À primeira vista, ele aceita o jogo e até aproveita por um momento, mas sua intuição começa a sussurrar no ouvido que há algo estranho nessa superdosagem romântica. Antes que o açúcar emocional se transforme em diabetes afetiva, ele cria uma distância emocional suficiente para avaliar a situação com clareza.
Não confunda isso com frieza, pois ele está apenas protegendo o que tem de mais precioso, sua liberdade mental. Porque no final das contas, de que serve um amor tão intenso que sufoca? O Sigma sabe que uma conexão verdadeira não se mede em presentes nem em elogios exagerados, mas sim em equilíbrio emocional, respeito mútuo e, acima de tudo, espaço suficiente para respirar. Número 6. Recompensar com intimidade em troca de obediência. Você provavelmente conhece bem esse tipo de negociação, embora talvez nunca tenha chamado assim abertamente. É como um mercado negro do amor. Se você fizer exatamente o que eu quero, esta noite terá sua recompensa. Vamos lá, como se você fosse um cachorrinho prometido com um biscoito por obedecer a comandos básicos. Não te parece um tanto perverso transformar um ato íntimo, que deveria surgir de um desejo genuíno e carinho, em uma simples moeda de troca? Claro, essa tática continua em uso porque, infelizmente, funciona. Mas pergunte a si mesmo: você realmente quer que sua intimidade dependa do cumprimento de tarefas arbitrárias, caprichos ou chantagens emocionais? É aí que entra o homem Sigma, com seu característico desprezo absoluto por esse tipo de manipulação. Ele valoriza demais sua dignidade e autonomia para se tornar o fantoche obediente de uma mulher que acredita poder controlar seu comportamento usando a intimidade como isca. Diferente de outros homens que podem cair rapidamente na tentação de aceitar condições humilhantes em troca de um prêmio, o Sigma tem clareza de que nenhuma noite de prazer vale a pena se custar o respeito próprio. Portanto, se você se identificou com isso, abra bem os olhos e detecte o jogo rapidamente. Porque lembre-se de algo importante. Se você aceitar entrar nessa dinâmica, não apenas perderá sua autonomia, como acabará sendo um personagem secundário no filme de uma manipuladora que nunca hesitará em aumentar o preço. Número 7. Ameaças veladas e ultimatos. A clássica frase, ou você muda isso, ou nosso relacionamento acaba, é praticamente o equivalente emocional de alguém apontando discretamente uma arma para você debaixo da mesa durante um jantar romântico. Parece familiar? Algumas mulheres, ao sentirem que estão perdendo o controle, recorrem desesperadamente a essa estratégia. Acreditam ingenuamente que, semeando o medo, conseguirão manter o domínio, como se sua vida emocional fosse uma simples partida de pôquer em que apenas elas controlam as cartas. O irônico dessa situação é que quem ameaça já está revelando sua verdadeira vulnerabilidade, mostrando claramente que não tem outro recurso mais convincente além da chantagem. Mas, meu amigo, é aqui que entra o homem Sigma, com sua indiferença particular a manipulações. Um Sigma detecta essas ameaças veladas a quilômetros de distância, reconhecendo imediatamente que por trás delas só existe medo e fraqueza. Ele jamais está disposto a negociar com chantagens emocionais, porque entende perfeitamente que um relacionamento construído com base no medo nunca poderá ser saudável nem autêntico. Então, se algum dia você se deparar com um ultimato disfarçado de conselho amoroso, lembre-se disso. Sua liberdade mental e emocional não é mercadoria negociável. Porque no fim do dia, caro Sigma, um relacionamento que exige sua submissão através do medo não merece ser salvo. Merece exatamente o que seu instinto grita para fazer: dizer adeus sem remorso e seguir livremente adiante. Número 8. Tratamento do silêncio. Não existe pior tortura psicológica do que tentar resolver algo importante e se deparar com uma parede que nem eco devolve as suas palavras. Você já sabe exatamente como funciona essa jogada. Surge um problema, você tenta conversar, mas recebe um silêncio desconfortável, frio e interminável. E lá está você, desorientado, se perguntando o que fez de errado dessa vez, revendo mentalmente cada frase, cada gesto,
até aquele olhar estranho que lançou sem querer na terça passada. É exatamente aí que está o veneno dessa tática, projetada para te dobrar emocionalmente, levando-o a um ponto em que acaba implorando atenção ou pedindo desculpas por coisas que nem entende direito. Mas sabe quem não cai tão facilmente nessa armadilha? Exato, o homem Sigma. Para ele, esse tipo de jogo infantil é apenas um sinal claro de desespero. Em vez de correr freneticamente atrás da atenção ou aprovação perdida, ele encara o silêncio como um convite para se afastar, refletir com tranquilidade e reafirmar seus limites pessoais. Na verdade, esse mesmo silêncio que pretendia castigá-lo acaba sendo seu melhor aliado, dando-lhe tempo valioso para avaliar claramente a situação e decidir se realmente vale a pena voltar à conversa. Então, se você se identificou com isso, aprenda com o Sigma. Jamais implore atenção a quem decidiu fechar a porta na sua cara. Porque no final, quem usa o silêncio como arma geralmente descobre tarde demais que acabou atirando no próprio pé. Número 9. Criar dependência emocional. Você provavelmente conhece bem aquela sensação de estar preso em uma teia invisível onde cada fio é um favor, um gesto ou uma suposta demonstração de carinho. Ela sabe jogar muito bem suas cartas. Primeiro faz algo aparentemente desinteressado por você, talvez um pequeno detalhe, um favor simples, mas curiosamente nunca te deixa esquecer. É como se carregasse um registro mental escrito em tinta permanente, para te lembrar constantemente de tudo que fez por você, sempre que você tenta se afastar um pouco ou reivindicar seu espaço pessoal. De repente, você se vê preso em um ciclo interminável onde sente que está em dívida constante, vivendo sob a sombra incômoda de uma dívida emocional que nunca pediu. Mas, meu amigo, aqui está o truque. Um relacionamento autêntico não mantém contas. O amor verdadeiro não precisa de registro de favores nem recibos emocionais para justificar seu valor. E o homem Sigma sabe disso muito bem. Ele entende profundamente que a independência emocional não é um luxo, mas uma necessidade absoluta. Por isso, assim que percebe essas tentativas de controle, ativa seus mecanismos internos de defesa e recupera seu espaço vital. Se hoje você se identifica com essa sensação desconfortável de dívida constante, talvez a única dívida real que você tenha seja com você mesmo, por ter permitido que alguém mais administre sua paz mental. Pergunte-se honestamente, vale a pena viver acorrentado a uma dependência disfarçada de carinho? Porque o Sigma sabe algo fundamental. Sem independência emocional, jamais se experimenta uma verdadeira liberdade pessoal. Número 10. Tratar você como uma criança incapaz. Alguma vez você já esteve preparando algo tão simples quanto um café e de repente ouviu: "Você nem sabe fazer um café decente, deixa que eu faço." Sim, exatamente. Aquele tom paternalista, aquele olhar de superioridade como se você estivesse usando uma cafeteira pela primeira vez na vida. É curioso como algumas pessoas acham que ao te humilhar sutilmente, estão fazendo um ato heróico de caridade. O objetivo dessa pequena facada verbal não é realmente te ajudar, mas minar aos poucos sua autoconfiança, fazendo você se sentir dependente, incapaz e até agradecido por essa ajuda. Mas me escute bem, porque aqui vem o importante. O homem Sigma não busca aprovação externa, nem precisa de aplausos por coisas tão cotidianas quanto ferver água ou preparar um sanduíche. Sua autoestima é sólida o suficiente para não se abalar com críticas disfarçadas de conselhos gentis. Tenha isso claro. Você não é uma criança desajeitada, nem um aluno em fase de aprendizado, e ela definitivamente não é sua mãe, nem sua professora particular. Talvez seja o momento perfeito para lembrá-la gentilmente, mas com firmeza, que escolheu estar com você como um parceiro adulto, não como um projeto pessoal de melhoria contínua.
Porque lembre-se de algo essencial. Se alguém constantemente te trata como incapaz, provavelmente é porque teme que, na verdade, você não precise dela tanto quanto ela quer acreditar. E isso, meu amigo, é sinal de que você tem muito mais controle da situação do que imagina. Número 11. Condicionar o bom tratamento a comportamentos específicos. Imagine a situação. Você está tranquilamente vivendo sua vida, sendo você mesmo, quando de repente ouve algo como: se você se comportar bem, então serei carinhosa com você. Que oferta irresistível, não é? Quase como dizer que, para receber o básico respeito, carinho ou gentileza, você precisa passar por uma série de provas absurdas, como se fosse um concorrente em um reality show barato. Esse tipo de chantagem emocional tem uma lógica tão distorcida quanto te recompensar com oxigênio se você respirar corretamente. Simplesmente não faz sentido algum. A verdade por trás dessas frases aparentemente inocentes é que elas buscam moldar você segundo os caprichos dela, mudando pouco a pouco sua personalidade até que se torne uma versão diluída e aceitável de si mesmo. Mas escute bem. Um homem sigma jamais aceitaria viver sob condições impostas por outra pessoa. Por quê? Porque entende algo que muitos parecem esquecer. Carinho, compreensão e respeito não são prêmios por bom comportamento, mas direitos fundamentais em qualquer relacionamento saudável. Se neste momento você se identifica com essa dinâmica, então precisa ouvir isso com clareza. Corte imediatamente essa negociação tóxica. Ninguém, absolutamente ninguém, merece viver implorando por afeto ou carinho condicionado ao cumprimento de padrões impostos. Lembre-se bem de que, embora às vezes ceder pareça mais fácil, a dignidade nunca deve ser negociada. Porque no fim, querido amigo, um sigma sabe perfeitamente que quem condiciona o bom tratamento provavelmente nem sequer conhece o verdadeiro significado de tratar bem os outros. Número 12. Desqualificar suas conquistas pessoais. Imagine isso. Depois de semanas, meses, talvez anos trabalhando em um objetivo, você finalmente alcança essa meta importante. Você se sente invencível, quase como um herói de filme, até que ouve aquelas palavras que cortam sua euforia como uma tesoura afiada. Qualquer um poderia ter feito isso. Ou o típico, você só teve sorte. De repente, o que era um grande sucesso vira algo comum, trivial, quase acidental. O que ela está fazendo não é uma simples crítica, é uma tentativa deliberada de diminuir sua autoestima, um esforço silencioso para que você dependa constantemente da validação dela. É como se você tivesse uma treinadora pessoal, cujo trabalho é convencer você de que não vale tanto quanto pensa. Mas é aí que entra o homem sigma, com seu radar mental ativado. Ele entende perfeitamente que seu valor pessoal não pode ser avaliado por alguém que sente prazer em desqualificar suas conquistas. Um sigma sabe exatamente quem é, o que vale e o quanto custou chegar onde está. Então, se você reconhece esse padrão na sua vida, convido você a se questionar algo crucial. Você realmente precisa que alguém assine seus certificados de sucesso? Porque, sinceramente, permitir que alguém desvalorize suas conquistas é o mesmo que entregar voluntariamente sua confiança pessoal a um juiz parcial. Aprenda com o sigma. Valorize suas conquistas. Comemore cada vitória, grande ou pequena. E lembre-se de que a única aprovação que realmente importa é a sua. Ninguém jamais deveria ter o poder de colocar preço em suas vitórias. O homem sigma se destaca por sua independência, inteligência emocional e capacidade de observação. Reconhecer essas táticas manipuladoras é vital para manter sua autonomia e bem-estar emocional intactos. Lembre-se de que você não precisa de validação externa para se sentir valioso.
Sua liberdade emocional é o maior tesouro que possui. Aprender a identificar esses comportamentos e impor limites firmes é essencial para não cair em jogos perigosos. Mantenha-se alerta, defenda seu espaço pessoal e, acima de tudo, nunca permita que alguém determine seu valor como pessoa. Se este vídeo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e não se esqueça de assistir ao nosso vídeo recomendado para continuar aprofundando nesses temas tão importantes para seu crescimento pessoal.